noite, tudo bem? Eu me chamo Eduarda e faço a equipe juntamente com o Luiz. Então, a gente houve vários imprevistos na hora da gente realizar essa planilha, porque assim, a hora que chegou na letra W, quando a gente tentou fazer a questão dos custos, não batiam no resultado, eles davam um erro, tá? Eles não davam o mesmo resultado conforme os vídeos que tinha do senhor no YouTube. Então a gente precisou adaptar essa questão para conseguir estar chegando em alguns possíveis resultados. Então agora falando um pouco sobre a letra T, né, que é despesas comerciais. A gente consegue perceber que essa planilha, ela mostra para nós, né, os gastos mensais que uma empresa tem. Então, ela tem a divisão das despesas, o impacto das despesas variáveis, o total que tem ali de despesas anuais e os pontos de atenção, né, que a gente conseguiu perceber sobre essa planilha é que ao comparar os valores, né, com ali quando tem a propaganda, os devedores duvidosos, com o crescimento das vendas, eles podem estar indicando sim se o investimento em marketing está sendo eficiente, então se está funcionando para a empresa. Então a gente está avaliando se o aumento dessas despesas em junho, ela trouxe um impacto sim positivo para as receitas dentro da empresa. Então, continuando, indo aqui para as despesas financeiras, tá? A gente consegue estar relacionando o financeiro, né, para compra de bens e de capital, que é detalhando os valores que são investidos, como o saldo, o devedor, os juros e a amortização mensal. Então, a gente conseguiu juntar vários pontos para estar analisando. O primeiro é o investimento em bens capital, né, que a empresa ela financiou a compra de máquinas, né, equipamentos e edifícios, o que totalizou o valor de 1.880.000. Então, os maiores investimentos eles foram em máquinas de fabricação e montagem, o que totalizou mais de 1 milhão. E também houve os gastos com edifícios da fábrica, né, que totalizaram 150.000 e equipamentos administrativos que totalizaram 90.000. Então, detalhamento do financiamento, a gente consegue ver que a taxa de juros aplicada foi de 2% ao mês. E o saldo devedor inicial foi de 1.880.000. Então, as prestações mensais elas giraram em torno de 209.000 e 294, conforme está aqui na tabela. Então, os juros pagos eles diminuem ao longo dos meses, enquanto a amortização do saldo devedor ela vai aumentando cada vez mais. Já em prestação futura, a gente conseguiu ver que os valores das prestações elas vão sim diminuindo nos meses seguintes, com a última registrada em abril de 2022, no valor de 205.190. Então, os pontos que a gente conseguiu estar prestando atenção foi que os juros são altos e pode ser interessante avaliar formas, né, de estarem amortizando antes. Então, comparar esses investimentos com os retornos operacionais esperados pode indicar o financiamento como uma escolha eficiente. Então, como a Duda falou ali no começo do vídeo, professor, a gente fez esses exercícios em sala junto com o professor Roger durante ali o semestre ali, que a gente estava finalizando ali no finalzinho do ano passado. E o Roger ele tinha uma outra metodologia de preencher as planilhas. Por conta disso, as planilhas que a gente tinha, elas estavam com alguns valores diferentes, na verdade, sim, uma boa parte. Então, quando a gente foi tentar preencher resultados, fluxo de caixa, terminar ali a DFC, já não conseguia mais fechar com o que estava aparecendo nas videoaulas. Então, a gente teve muita dificuldade para conseguir fechar essas planilhas. Mas, falando aqui, a gente conseguiu fechar aqui no fluxo de caixa, fazer uma boa parte aqui dessa planilha. Então, a gente conseguiu fazer aqui a parte das vendas, que é as vendas das esferográficas, mais as vendas das lapiseiras, e daí depois a gente multiplica isso lá no fluxo de caixa, na célula C4, que é os 50% da venda do mês. Então, aqui a gente vai pegar só 50% da venda, aqui as vendas do mês anterior, depois a gente vai calcular esses juros ao mês. Aqui ele está zerado, porque como a gente falou, algumas fórmulas elas não deram certo, elas ficaram esses valores zerados que não era para ficar. A gente fez aqui o total das entradas, aí depois posteriormente a gente fez aqui o cálculo da matéria-prima, e assim por diante com o restante das contas. Então, algumas a gente conseguiu fazer, deu certo a fórmula, e outras não deu certo, por conta que daí nas outras planilhas, quando a gente puxa as informações, elas estão com valores diferentes. Então, não teve como a gente fazer essa parte. Entrando aqui na parte dos resultados, também a gente conseguiu fazer essa primeira parte aqui de cima.
Algumas também elas saíram um pouco com os valores divergentes, Mas tem mas, algumas que ficaram certas também, mas eu, conforme a gente analisou no vídeo do senhor que tem no YouTube, a gente conseguiu perceber que a maioria ficaram mais ou menos certas, mas que nem quando chegou ali em receita financeiras, não fechava os cálculos porque a gente precisava da planilha do fluxo de caixa. Então ali, acho que na planilha do fluxo de caixa a gente pecou bastante em questão dos números, como o Luiz falou, a gente deixou a desejar por conta que o antigo professor Roger deixou os cálculos errados, então a gente fez o máximo possível para a gente conseguir estar deixando certo, mas aí a gente conseguiu estar entregando essa parte. Aí a gente segue aqui para o nosso balanço patrimonial. Então, o balanço da empresa no ano de X0 e X1, a gente conseguiu fazer o cálculo, essa planilha aqui ela ficou inteira, ela deu certo o cálculo, ficou bem certinho. Somente nesse último resultado aqui, que seria os lucros acumulados, que aí eu só inseri o valor, porque quando a gente faz a fórmula como está ali no vídeo, na videoaula, ela pega valores, se eu não me engano, é do fluxo de caixa do resultado. Só que são valores que estão incompletos nas nossas planilhas. Então aqui ele dá um valor acima do que ele tem que dar. Então por isso que esse valor aqui deu bem divergente quando a gente tentou fazer também, porque a gente tem incompleto aquelas outras partes da planilha. Porém, aqui a parte do ICMS a gente conseguiu calcular que no ano de X0 era de 90 mil, para o ano de X1 a gente tem um valor de 27.322. A gente conseguiu calcular toda essa parte que deu certo. Somente daí essa fórmula que a gente ficou errada, ficou faltando por conta das outras planilhas. E a planilha de DFC, que a gente não conseguiu concluir, não teve como a gente, não deu tempo e não teve como a gente concluir por conta das outras planilhas. Estavam faltando as informações e não fechava os resultados. Aí não deu certo da gente terminar tudo. Mas o que a gente conseguiu fazer foi isso. Porque a gente tem certeza que a gente conseguiu usar ali as fórmulas, tentamos usar os seus vídeos para ver onde a gente estava errando, o que a gente poderia fazer. Usamos desde antes, tinha os vídeos do Roger para ver também onde que errou ali, que nem a letra N, que teve bastante erro, a letra R, a gente também viu erros que a gente não conseguia seguir a planilha Y, mas a gente conseguiu fazer o que a gente esperou que a gente ia fazer nesse tempo, então esperamos que o senhor goste. E como a Duda falou, então, como era uma metodologia diferente que o Roger aplicava com a gente, teve bastante coisa que estava divergente e a gente não conseguiu praticamente resolver a planilha inteira. Por conta de trabalho e vim para a faculdade à noite, essa última semana foi de prova, para a gente sentar e realmente resolver essa planilha inteira, fazer como está nas videoaulas, ia levar muito tempo. E infelizmente a gente não conseguiu terminar ela por completo, resolver todos os problemas que que acabou tendo ali na planilha por conta da metodologia anterior. Mas seria isso o nosso trabalho, nosso vídeo. Qualquer dúvida, a gente está à disposição.